Olá, eu sou a Letícia da Roma BC, sou empresária, consultora empresarial e mestre em controladoria. Hoje eu vim para falar um pouquinho para vocês sobre o óbvio e que o óbvio na sua empresa ele precisa ser descrito. Você sabia disso? Você já pensou que todas as instruções de trabalho, tudo que é executado na sua empresa necessariamente precisa estar descrito? Se você tem curiosidade sobre o tema ou se você tem interesse em aprender mais, então continue assistindo o meu vídeo. Temos, então, algumas formas, de manualizar, as atividades da empresa, Alguns conhecem as instruções de trabalho, onde nela são referenciadas, as formas de trabalho, e também nós temos o procedimento operacional padrão, onde então a gente pode descrever o dia a dia, o trabalho minuciosamente da sua empresa, E é muito importante que o trabalho, que a atividade, ela seja propriedade da empresa e não do funcionário, necessariamente o empresário, precisa ter o controle das atividades da sua empresa, A empresa precisa ser dona, ter propriedade das atividades realizadas dentro da empresa e não o funcionário, Porque muitas vezes a empresa fica à mercê, de um ou dois funcionários que conhecem todo o processo, e se essa pessoa infelizmente adoece, fica de férias, ou se ela mesma opta em trocar de empresa, a empresa atual acaba ficando na mão, E muitas vezes fica desassistida por não ter, então, essa manualização, esse procedimento, esse POP das atividades descritas. Então, é muito importante que sejam feitos POPs. Como os POPs podem ser feitos? A ideia é que se tenha, então, um fluxograma de atividades, que tenha sido feito um mapeamento na sua empresa. Se você não tem tempo de fazer esse mapeamento, contrate um profissional, um profissional que consiga realizar esse mapeamento de uma forma realmente clara, que clarifique, a empresa para você, o formato da empresa, quais as pessoas são subordinadas a quais processos. Então, contrate uma consultoria para que lhe auxilie nesse momento, E após, então, esses mapeamentos, esses fluxogramas bem desenhados das atividades do dia a dia, aí você pode partir, então, para a descrição do POP, para a descrição das atividades, O interessante é que, por exemplo, se uma pessoa cuida do financeiro e ela lida com o sistema, é muito importante que tu printe todas as telas, o passo a passo, como entrar no sistema, como acessar o fluxo de caixa, como ter acesso aos bancos, por exemplo, como entrar no banco, qual é a senha que se tem para entrar então no banco, como eu faço para colocar as contas então para serem pagas, quem são as pessoas que aprovam esses pagamentos, Como então eu faço a importação, do arquivo, o arquivo retorno que vem do banco, Então tudo isso precisa estar discriminado, de uma maneira bem criteriosa, minuciosa, para que, no caso desse teu funcionário do financeiro não estar mais presente na empresa, eu consigo ter uma segunda pessoa, que faça então esta mesma atividade sem perder a qualidade, E também, de preferência, que necessariamente ela não precise também ficar horas, dias treinando esse funcionário. Ele vai, então, pegar aquele POP do financeiro, e vai executar o dia a dia daquela pessoa, Então, é muito importante, descrever o óbvio, que é óbvio na cabeça do teu funcionário hoje do financeiro, pode não ser óbvio para uma segunda pessoa que vai assumir aquela atividade, seja num período de férias, seja num período de licença-saúde, Então, a ideia é que você profissionalize a sua empresa, Eu acredito que não é um custo, e sim é um investimento, e é um investimento que vai ter um retorno a longo prazo, Você tendo as atividades mapeadas, tendo os fluxogramas mapeados, tendo a manualização das atividades, os POPs ou as instruções de trabalho,
você fica mais tranquilo, né, com a sua empresa, fica mais tranquilo no caso de alguém querer pedir demissão, sair da sua empresa, tirar férias, tirar licença saúde, né? Então a ideia é que o empresário se libere, né, consiga focar no estratégico, né, e deixe o operacional então rodando bem, né, na mão então dos funcionários. Então essa é a dica de hoje. Lembre-se, o óbvio precisa sim ser descrito. Até a próxima!